Em uma quarta-feira chuvosa, depois de muita espera, Vanessa deu à luz a sua filha com Marcelo. Depois de meses sonhando com seu rostinho, o nome escolhido para a filha tão esperada foi Maria. Vanessa queria que esse fosse o nome em homenagem à sua bisavó, também chamada de Maria. E Marcelo logo topou a ideia. Então, em seu parto, tudo mudou. Quando a pequena chorou, sendo tirada da barriga de sua mãe, Vanessa e Marcela ficaram extremamente chocados com a aparência da pequena e logo sentiram que não poderiam cuidar dela. Com isso, o casal desistiu da criança. Muitos anos depois, o destino fez com que eles se reencontrassem. Marcela e Vanessa haviam se conhecido na praça de seu bairro, onde as crianças se reuniam para brincar aos sábados. Os amigos de infância foram ficando muito próximos e, na adolescência, começaram a namorar, não se largando mais. Os seus pais não tinham uma boa vida, sofrendo financeiramente para se manter. Então, pagar uma faculdade parecia artigo de luxo para a vida deles. Vanessa conseguiu um emprego de secretária logo que saiu do colégio, enquanto Marcelo trabalhava com construção civil. Eles nunca ganharam muito, mas se mantinham da maneira que dava e a vida seguia. Para eles, sempre foi muito claro o que queriam: casar e construir uma família. Muito determinados, economizaram o suficiente para realizar o sonhado casamento e dar o pontapé inicial na vida da família. Vanessa, desde cedo, era tida como a queridinha da família. Chamava atenção pelos seus olhos azuis e pela aparência que roubava a cena por onde ela passava. Marcelo não era diferente, jogador de futebol bonitão, que brilhava os olhos das meninas do colégio. Era claro que ele seria um filho lindo, ninguém tinha dúvidas. Com isso, enquanto eles namoravam, sonhavam em ter pelo menos 2 filhos, um menino e uma menina, de preferência. Eles desfilaram nas passarelas pacatas da cidade, mas às vezes a vida não nos dá tudo aquilo que sonhamos. E foi exatamente o que aconteceu com Marcelo e Vanessa. Poucos meses depois do sonhado casamento, Vanessa engravidou e um exame revelou que ela estava grávida de uma menina. Marcelo ficou super emocionado por ser uma menina e se gabou que a menina seria parecida com a mãe. Ah, ele sempre repetia isso. Então, o futuro pai fez os preparativos necessários, trabalhou o triplo e comprou todas as coisas necessárias para quando a sua filha nascesse. Ele queria dar a ela uma vida melhor que teve. Muito cuidado, amor e conforto. Ele também prometeu a Vanessa que quando o bebê fizesse seu primeiro aniversário, eles se mudariam para um apartamento maior, em um bairro não tão perigoso quanto aquele que moravam na época. Infelizmente, quando a garotinha nasceu, essa emoção desapareceu. Os pais não sabiam como reagir. Logo, os sonhos e todos os sentimentos de ansiedade, amor e carinho foram aos poucos substituídos por outros: arrependimento, dúvidas e um grande medo. Vanessa e Marcela fizeram exames semanais e todos os resultados mostraram que a pequena estava em perfeita saúde, tudo nos conformes. Durante a gestação, tudo ocorreu bem. Vanessa esbanjava a saúde, mas foi assim até que ela entrou em trabalho de parto naquela manhã de quarta-feira. Naquele dia, as contrações começaram de repente. Vanessa não estava preparada, dado que o parto estava previsto para 3 semanas depois. Então, eles não tinham feito ainda todos os preparativos necessários. De qualquer maneira, Marcelo rapidamente levou Vanessa às pressas para o hospital. Saiu desesperado, acelerou e buzinou para que todos os carros da cidade o deixassem passar. Ao chegar ao hospital, a sua esposa foi levada para a sala de parto de imediato. As contrações eram tão dolorosas que Vanessa achou que iria desmaiar. 20 minutos depois, os médicos tiraram o bebê. E assim que colocaram os olhos nele, ficaram surpresos. A tão sonhada Maria, que se chamaria Maria, nasceu corcunda. Além disso, ela também tinha excesso de pelos na pele, dando uma condição chamada de hipertricose. Quando Vanessa e Marcelo avistaram seu bebê, nenhum deles conseguiu conter a emoção. As lágrimas corriam sem parar. O casal não se sentiu ligado à pequena Maria, e só uma hora depois
eles finalmente tiveram coragem para carregá-la. Marcela foi tomado por um sentimento de raiva e invadiu o consultório do médico com um pontapé na porta. Você tinha me dito que Maria seria perfeita, seu mentiroso. Por que ela está assim? Marcelo questionava o médico com seu ímpeto e furioso. Os médicos se desculparam e disseram que não notaram nada de diferente nos exames. Tudo estava perfeito. Depois, Dr. Rony disse aos pais, arrasados, que uma cirurgia poderia amenizar os problemas do bebê. Infelizmente, o custo da operação era extremamente caro. O simples casal não conseguia pagar. Além disso, o médico também disse a eles que a menina precisaria de cuidados diferenciados e atenção redobrada. Um mês depois, o jovem casal foi para casa com Maria. Desde então, a pequena ficava doente com recorrência, e o hospital foi se tornando sua segunda casa. Uma certa noite, o casal teve uma grande discussão. Não tenho mais forças para cuidar de Maria. Não temos dinheiro para pagar pela cirurgia que ela precisa. Vanessa, não seremos capazes de dar a ela o tipo de vida que ela merece. Confesso que, se desistirmos dela, talvez seja a melhor opção. Marcelo disse à sua esposa com os olhos marejados. Marcelo não estava ganhando dinheiro suficiente em seu trabalho, e Vanessa sabia que não poderia largar o seu emprego para cuidar da pequena menina, que precisava de 24 horas por dia de cuidado. O casal, sem hesitar, pediu aos pais que a ajudassem a cuidar da menina, mas nenhum deles ouviu o pedido. O que as pessoas vão dizer se me verem com uma menina com essa aparência? Você não pensou no fato que talvez a criança não seja sua? Talvez a sua esposa tenha te traído com algum homem. A gente nunca sabe, indagou Glória, mãe de Marcelo. Neste momento, o casal sabia que tinha que mandar a menina para um orfanato. Eles sentiram que estavam abandonando a garotinha, mas, ao mesmo tempo, a certeza que não poderiam cuidar dela era clara. Eles tinham duas opções: deixar Maria ir e ter uma vida melhor, ou escolhê-la e vê-la sofrer. Muita foi a dor da decisão, mas depois de dias pensando sobre, o casal optou pela primeira opção. Os preparativos necessários foram feitos, e assim, Vanessa e Marcela, perdidos, se despediram da sua filha. O adeus foi dado. Maria cresceu no orfanato e se tornou uma garota gentil, carinhosa e saudável. Ela era tão amável que todos os funcionários se apaixonaram pela sua doçura. Em decorrência do seu estado de saúde, a corcunda continuou a aumentar e seus pelos no corpo foram se estendendo cada vez mais. Ela, inclusive, tinha muitos pelos até na face. Todos que iam ao orfanato, infelizmente, acabavam se assustando com a menina, por causa de sua aparência física, e os funcionários do orfanato temiam que ninguém jamais desse uma chance a ela. Quando a pequena completou 3 anos, entretanto, um casal de nome Mariana e Gabriel apareceu. Eles estavam com quase 40 anos, pensavam em adotar uma criança, e depois de amadurecerem a ideia, foram até o orfanato. Este casal se casou e quase 15 anos tentaram ter filhos, mas infelizmente não conseguiram. Eles eram podres de rico, mas ainda faltava algo. Ainda não estavam completos. Um certo dia, foram até o orfanato. Os funcionários os levaram para a ala dos mais novos, que estavam tendo aula de música. Quando eles entraram, Gabriel e Maria trocavam olhares. Neste momento, tudo mudou. A garotinha sorriu para Gabriel e acenou com as pequenas mãos. Surgiu uma conexão que não poderia ser descrita. O homem estava triste há tanto tempo. O sorriso daquela garota curou a sua alma. Ele sentiu uma conexão instantânea extremamente forte com ela. A esposa de Gabriel também foi tocada. Surgiu um desejo ainda maior de fazê-lo feliz. De cara, o casal concordou em adotar a garota, como se o destino tivesse tocado seus corações e fosse para ser assim. Apesar da burocracia, o processo de adoção durou menos que o esperado, e algumas semanas depois, Maria mudou-se para a mansão do casal. Eles a receberam com tanto amor e carinho
que apesar de Maria não ter saído do ventre de Mariana, todos estavam fortemente ligados por seus corações. A garota trouxe tanta felicidade para essa casa que eu não posso acreditar que alguém desistiria de uma alma tão doce. Estou extremamente feliz por termos dado uma chance a ela. Obrigado, Maria. Obrigado por ter me feito o pai mais feliz deste mundo. Gabriel disse à sua esposa com o coração transbordando. Um ano depois, o casal pagou pela cirurgia que a garota necessitava para remover a corcunda de Maria. Para a questão dos pelos no corpo, que assustava muito as pessoas, isso infelizmente não tinha cura. Era necessário lidar com isso e seguir adiante com a vida. Embora Maria recebesse muito amor de seus pais, ela não conseguiu fugir dos discursos de ódio na escola. Apenas por ser diferente dos demais, ela era sinônimo de bullying. Um belo dia, ela não aguentou mais e caiu em lágrimas. Todas essas crianças no colégio me odeiam. Eles zombam de mim, me chamam de lobisomem, ficam fazendo piadinhas com a lua cheia. Eu não aguento mais. Maria desabafou com a sua mãe. Não tenha ouvidos para isso, filha. Algumas crianças infelizmente são maldosas. E você não merece isso. Sempre que elas zombarem você, diga a eles que você é perfeita e única por ser exatamente quem é. Mariana respondeu. Não é verdade, mãe. Eu não sou perfeita. Por que eu sou assim, diferente? Eu quero que parem de rir de mim. Eu estou tão cansada. Maria disse, enquanto as lágrimas não paravam de escorrer. A pequena aguentou o bullying por muito tempo e Mariana ficava devastada. Ela sabia que as palavras de seus colegas de classe estavam finalmente atingindo a sua amada filha. Ela não conseguia encontrar palavras suficientes para consolá-la. Então, ela apenas a abraçou com força e a deixou chorar em seu ombro, ficando em silêncio. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Maria estava escovando seus dentes para ir à escola depois de comer os seus ovos mexidos, e uma ideia despontou em sua mente. Mariana sorriu e abraçou a menina dizendo, se os seus colegas zombarem de você, diga a eles que você se tornará uma médica e encontrará uma cura para sua condição. Apenas faça isso. Maria se apaixonou pela ideia de ser médica sem pestanejar. Desde então, sempre que seus colegas zombavam dela, ela dizia, me aguarde, você verá. Encontrarei uma cura em breve. Neste momento, essa garotinha nunca imaginaria que seu sonho a levaria a seus pais biológicos. A escola chegou ao fim e a menina passou de primeira para uma faculdade federal de medicina. Acabou sendo admitida na faculdade, estudou medicina e na residência não teve dúvidas em escolher cirurgias. Infelizmente, ela viu que não havia cura para sua condição, mas não deixou que isso tirasse a sua paz. Depois de se formar, Maria conseguiu um emprego em um centro cirúrgico, em um hospital na cidade vizinha, e se dedicou a salvar vidas. 5 anos depois, Maria já estava crescida em seu consultório, quando recebeu uma ligação de um homem que havia sofrido um acidente e precisava de uma cirurgia de emergência. Rapidamente, os exames identificaram um problema. O homem tinha um coágulo no cérebro e pediram a Maria para operá-lo. Ela vestiu seu uniforme verde e correu para a sala de cirurgia. Mal sabia ela que estava prestes a receber a maior descoberta de sua vida. Depois que ela avistou seu paciente, sabia que tinha algo errado. Ele era sua cópia, só que homem. Era bizarro, como se ela estivesse se olhando de alguma forma no espelho. Eles tinham uma forte semelhança, seus olhos, o formato da boca, os dedos dos pés eram tudo igual, como ela nunca tinha visto. Aquilo a assustou, porque ela se parecia tanto com esse estranho, ela pensou. Mas ela afastou seus pensamentos naquela hora, higienizou as suas mãos e começou o procedimento. 6 horas depois de muito trabalho, a cirurgia foi um sucesso. Imediatamente, a doutora Maria saiu para informar a família do homem que a cirurgia havia sido bem sucedida e eles não teriam que se preocupar mais. Quando Maria saiu da sala de cirurgia, viu uma mulher esperando seu paciente. Ela tinha idade para ser a sua mãe e tinha a sensação de conhecê-la de algum lugar. Então, assim que a senhora viu Maria, ela começou a tremer e não conseguiu conter o choro. Com calma,
Maria se aproximou da mulher e disse que a cirurgia tinha dado tudo certo. E ainda assim, a mulher continuou a chorar desesperadamente. Quando Maria estava dando meia volta para correr para a sala de cirurgia e ajudar novos enfermos, a mulher a puxou de volta. Desculpe, eu não consegui me controlar. Você me lembra muito a minha pequena filha. Ela nasceu corcunda e tinha hipertricose, assim como você parece ter. Estou tão feliz que seus pais não desistiram de você. Aposto que a sua vida não foi fácil, mas fico tão alegre que tenha conseguido se formar como médica. Além disso, você salvou a vida do meu marido. Muito, muito obrigada. Em seguida, a mulher contou à doutora que ela e o marido, com muita dor, haviam desistido da filha que nasceu há muitos anos atrás. Infelizmente, eles não podiam cuidar da garotinha. Sentimos sua falta todo o santo dia. Após desistirem dela, tentaram ter outros filhos. Mas os esforços foram em vão, como uma punição do universo para isso. A mulher afirmou com certo pesar. Então, Maria começou a tremer e saiu correndo, deixando a moça falando sozinha. Seu coração, em um piscar de olhos, acelerou. Será que ela era a criança que a senhora estava falando? Não podia ser possível. Quando Maria finalmente chegou em casa, ela contou tudo a seus pais. Na manhã seguinte, ela foi com Mariana ao orfanato e os registros confirmaram que sua suspeita estava certa. Sim, ela era de fato mãe daquela senhora que conheceu inesperadamente no hospital. O homem doente e a mulher eram realmente seus pais biológicos. Nunca havia pensado em conhecê-los assim. Então Mariana disse a Maria, enquanto a jovem chorava em seus ombros: se você quiser contar para eles quem você é, por mim tudo bem. Faça como achar melhor, filha. Nós estamos com você. No dia seguinte, Mariana foi para o quarto onde Marcelo estava se recuperando, no terceiro andar. A senhora de baixa estatura e cabelos escuros, Vanessa, também estava no quarto. Então, o médico que estava na sala deu um sorriso para o casal, se retirou e Maria timidamente começou a falar. Por favor, sejam fortes. Maria olhou para a senhora e para o velho que, aos poucos, estava se recuperando da cirurgia e continuou. Onde quer que a sua filha esteja, quero que saibam que ela lhes perdoa e entende por que vocês desistiram dela. Maria disse contendo as lágrimas. E então, ela abraçou o casal e saiu daquela sala. Maria achou melhor não revelar a sua identidade para os seus pais biológicos. Isso porque ela não estava disposta a mexer em velhas feridas que, com o tempo, passaram a doer menos. Todos têm uma escolha a fazer, e eles fizeram a deles. Simplesmente assim. Mais tarde, a doutora retornou para casa depois do expediente e foi tomar um café com seus pais, Mariana e Gabriel. Quando despejou o café servindo a sua mãe, aproveitou para dizer: eu estou feliz por tê-los conhecido, mas você e papai são a minha vida, e ninguém poderá mudar isso. Vamos deixar para lá o meu passado. Eu sou extremamente feliz ao lado de vocês, e só penso em ajudar a construir um futuro ainda mais incrível para nossa família. Só tenho a agradecer a vocês por me adotarem, mesmo quando ninguém me queria. É um orgulho imenso para mim chamar vocês de pai e mãe. Maria disse fervorosamente à sua família naquela mesa de café da tarde. E aí, o que você achou da decisão de Maria? Conte-me o que você achou nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e não deixe de acompanhar essas histórias fascinantes.